Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Adolescência. Eu sou Fernanda Kerr, psicóloga, a host deste podcast, e hoje nós vamos falar sobre a saúde mental da geração Z. Como a geração Z está lidando com o mercado de trabalho, saúde mental, propósito, qualidade de vida. E como esses jovens estão chegando no mercado com outra linguagem, com outros valores e um novo olhar sobre sucesso, propósito e bem-estar. Mas será que nós adultos estamos preparados para receber, acolher e dialogar com essa nova forma de ver o mundo? No episódio de hoje, recebo Ianca Vanucci, Olá! psicóloga sistêmica financeira, que também trabalha com jovens e adultos para uma conversa sobre trabalho, dinheiro, propósito, saúde financeira e a reinvenção dos valores profissionais. Ianca, querida, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Fer. É um prazer estar aqui no Descomplicando a Adolescência, trazendo essa riqueza, né? Que é tão importante a gente poder falar de como os nossos jovens estão hoje ingressando no mercado, como que eles estão olhando até para a própria saúde mental. Eu estou muito honrada de estar aqui. E eu estou muito feliz porque você me disse esse sim, sabe? Acredite do fundo do meu coração que é uma honra para mim te receber. Você que faz parte deste projeto desde o início, lembra? Sim, A hora de escolher o nome do podcast, né? Você foi uma das pessoas que eu foi consultei. mesmo. E assim, como foi importante, sabe, ter você trabalhando comigo, né, na elaboração, na construção desse sonho, e hoje te receber aqui como convidada. Eu falo assim muito, Fer, aquilo que é bom não pode ficar guardado. A gente tem que levar para o mundo. É E isso daqui é verdade. muito rico. Isso daqui tem que chegar em todas as pessoas, em pais, em adolescentes, em jovens adultos, para a gente poder olhar com mais amor para esse momento que nós estamos vivendo agora dessa geração, tá? Que coisa Então boa. continua. Muito obrigada. Com o incentivo desse, como não continuar, né? E assim, quem faz o Descomplicando a Adolescência são vocês, né? Esses profissionais maravilhosos, essas pessoas que dizem esse sim e que aceitam, né? Estar É, aqui para compartilhar também o conhecimento. é, E é isso muito mesmo. bom ter você aqui. É, Muito obrigada. eu que agradeço. Então vamos lá, Ianca. Vamos. A gente decidiu conversar sobre a geração Z, né? Foi. Quem é essa galerinha da geração Z? Quem são esses jovens? Quais as suas principais características, os seus valores e os seus desafios? É. Fer, essa galerinha, essa turma aí, né? Tanto você quanto eu, e acredito que a gente tem visto cada vez mais o quanto tem ficado em evidência esse assunto da geração Z, que essa galera está fazendo, como que vai ser o futuro, né? É uma galerinha que nasceu ali entre meados de 1995 até 2010. E essa turma, ela vem com o desenvolvimento da tecnologia e da informação. Sim, Então, é uma galera que eles estão num ritmo, num time melhor, mais, não digo assim só melhor, mas mais rápido, acompanhando a as informação, evoluções. as evoluções. Eles são muito conectados às questões sociais, pensam muito em como vão ter qualidade de vida, É um né? diferencial. É um diferencial muito grande e é uma galera que eles estão dispostos a lutar pelo que eles acreditam. Então, isso é uma coisa que, não que na outra geração não teve, mas é uma galera que está com mais permissão nesse momento agora. Isso é tão E importante, né, Ianca? muito, muito. E os valores deles também vêm quebrando muito padrões, né? Muitos Muitos padrões. padrões. Porque eles valorizam muito o equilíbrio da vida com o trabalho. Ou seja, eu não posso trabalhar demais, mas ao mesmo tempo eu ainda enfrento uma autocobrança, enfrento questões de comparação. Eu priorizo também a qualidade do meu trabalho. Então, eu tenho que estar num ambiente que tem que estar favorável, que tem que estar bom, mas a gente também tem alguns pontos que nós vamos falar mais na frente, isso é muito bom, mas também traz desafios, né, Fer? Sim.
E tem também a questão que eles vão buscando equilíbrio nas relações que eles estão ali interagindo. E isso para nós, da nossa geração, choca Choca muito. muito, porque para nós eram outros valores, né? Isso, era outros valores. A gente vem de uma geração, por exemplo, que a gente aprendeu com os nossos pais que o trabalho ele tem que ser pelo sacrifício, que ele tem que ser com Que é esforço, duro. que é duro, tem que ser doloroso, tem que ralar, né? Quem nunca escutou essa Com frase, né? A certeza. gente tem que ralar. Só que essa galera, ela tá vindo num time diferente, ela tá vindo priorizando outras coisas e é o que dificulta em muitos momentos os pais entenderem essa dinâmica dos jovens. Os pais, né, eu vejo muito, porque eu lido muito com isso no Uhum, consultório, desse conflito geracional, mas, é, sobretudo, esse mercado de trabalho, com esses também. gestores que não suportam os questionamentos, né? Isso, porque são muito São questionadores muito também. questionadores, do tipo assim, eu não vou fazer o que não está combinado, eu não É, vou fazer a hora extra se o combinado não foi esse, sim, porque eles prezam muito por essa questão do bem-estar e eles bancam essas escolhas, né, é. Ianca? E o senso de justiça também muito aguçado, né? Muito. Então, levantam muitas causas, né? Causas sociais. E eu acho que chegou no momento que talvez as organizações elas não estavam tão preparadas para lidar com isso tão rápido. Foi um movimento muito Foi. rápido e realmente eles vêm com essa consciência, né? É, Uma preocupação ambiental, uma preocupação com o clima. Eles têm toda uma forma de ver o mundo mais inclusivo, sim, né? De aceitar as diversidades. Isso tudo choca o padrão da geração anterior em todos os aspectos, né? Não só da totalmente. força de trabalho, É, mas eles realmente trazem essa lição para a gente, que eu digo, porque é conciliar o trabalho é, com bem-estar, com saúde mental, com tempo de qualidade, com tempo para a família, com liberdade. é. E aí, nesse aspecto, a gente tem muito a aprender com eles, né? Fer, eu nunca me esqueço de um paciente que eu atendi há um tempo atrás, e durante a sessão ele comentando que no trabalho dele ele não estava disposto a ficar ali fazendo hora extra, que ele achava um absurdo as pessoas mais velhas ficarem ali fazendo hora extra, trabalhando no fim de semana. E naquele momento, eu parei para pensar e eu cheguei a uma seguinte conclusão: a nossa geração também precisa aprender com esses limites, né? Muito! A gente precisa muito aprender com A eles. gente precisa olhar com um toque ali de aprendizado, sabe? De querer absorver algo dessa geração também e não só olhar para as dificuldades que chega, né? Mas falar, poxa, peraí, o que eu posso aprender? E naquele momento eu entendi que eles nos ensinam muito sobre limites, sobre regras, e eles bancam, eles sustentam isso na rotina deles. Isso é muito importante e é um diferencial. É, Porque a geração anterior, que é a nossa geração, né, a gente não foi muito treinado a a questionar, questionar, a colocar limite, a falar não. a falar não, a E importância eles falam não disso. com uma facilidade, né? Muito, nem trocam de roupa, né? É, E assim, a gente que lida com eles, né, no dia a dia, sabe o quanto eles nos ensinam nas sutilezas, nas pequenas coisas, mas basta abrir o coração, o olhar, acolher, é. sair desse lugar de que eu sou mais velha, eu sei tudo, você não sabe nada. Sim, Né? Eu sou muito defensora disso, no sentido de que eu escuto muito assim, essa geração que não quer nada com nada. é, Esses meninos que não vão dar em nada. E, no entanto, eles estão aí, né, nos ensinando tantas coisas, né? e Nós temos fazendo muito que aprender. acontecer. E fazendo acontecer em vários É, sentidos, né, Ianca? Porque, por exemplo, é, é uma geração que também está moldando a economia. totalmente. O, E o o tempo todo. dinheiro, É, né, está circulando de uma forma assim, jovens milionários, né, muito cedo, jovens ganhando uma grana que os pais em 30 anos de trabalho às vezes não conseguiram, né? é. E eu vejo assim isso como um salto muito grande também para a economia, que já está começando a acontecer, porque essa galerinha, eles não têm medo de arriscar. Então eles vão, eles fazem Se acontecer, jogam. eles se jogam, eles lutam por aquilo que eles acreditam. Sem mensurar, talvez, as consequências. Então, o nosso papel é esse também, né, Fer, ali como psicólogas, trazer um pouquinho aqui para a realidade, colocar o Dá um pouco pezinho de no chão. margem, né? Isso, elaborar isso melhor com esses jovens,
Mas quando eles decidem algo, eles vão, eles arriscam. E o que tem na geração passada é muito medo, né? É muito aquilo que ficava ali preso. De É, não posso perder o meu não trabalho, posso né? Posso perder perder meu o meu emprego. trabalho. Esses dias, assim, eu escutei de um paciente meu, ele disse, Ianca, mas se eu mudar de trabalho, eu já mudei 3 vezes, você acha que vai manchar a minha carteira? E isso é um medo recorrente, né? Vai É. sujar minha Aí carteira. eu perguntei para ele, eu falei, de quem que você ouviu isso? Quem que te contou isso? Aí ele, meu pai. Uhum. Meu pai nunca mudou de trabalho porque ele não queria que manchasse a carteira dele. E aí, às vezes, ficou uma vida inteira fazendo aquilo que A não gosta, mesma né? coisa, né? Sem se permitir ir além. É. Então, eu acho que, assim, uma coisa que dá para linkar com a outra é a disciplina da geração Uhum. anterior, né? Que era uma geração É. muito mais disciplinada, assim, nesse aspecto de não arriscar, mas de acreditar com o arrojo que os jovens têm, né? O do tipo, vou pagar para ver isso aqui. É. Acho que se a gente Deixa eu ir conseguir lá. linkar essas duas coisas seria ideal, né? Incrível, A incrível. responsabilidade, a disciplina aqui, mas também com essa ousadia, com essa pitada de coragem, que eu acho que é uma coisa que Atrevimento, falta. né? E é Essa isso galera, aí. ela vem muito assim com uma energia de muita liberdade, de muito atrevimento no bom sentido, né? Então eles pagam para ver. Isso é maravilhoso, a gente precisa aprender com isso, É muito né? incrível. Que bom que estamos aí para aprender com vocês, viu, meninos? Vocês têm muito a nos ensinar. E em breve nós vamos ter um episódio com dois jovens que estudam, trabalham e vão vir contar para gente os planos, os projetos, o quanto que nós somos preconceituosos por achar que assim, será? Será que vai dar certo? Será que, né? Eles vão Uhum. além disso e eles vão, viu? A gente vai ter aqui os meninos, o João e o Igor, para mostrar para gente que eles podem sim ir além. Incrível. Incrível. Então, se a gente pensar, né, a gente já falou aqui da questão dos valores, desse novo olhar que eles trazem, que é muito diferente e que a gente tem mesmo muita coisa que aprender com eles. Eu vejo também o seguinte, que às vezes esses meninos, eles chegam no mercado, Uhum. mas não muito preparados para lidar com dinheiro. Eles estão talvez produzindo mais dinheiro do que qualquer geração, porque eles estão enriquecendo muito mais cedo, Sim. né? E como que fica isso, assim? Porque não é só a questão da educação financeira. Inclusive, É. acho que eles têm acesso a isso, Tem. coisa que a gente não teve Tem. em as gerações anteriores, né? Então, é uma geração que está enriquecendo muito cedo. E quais são as dificuldades e as facilidades que você observa que eles têm em relação ao dinheiro, a gerir a própria grana e tudo mais? Fer, é muito evidente que essa galera, eles estão querendo buscar a independência deles cada vez mais cedo. Então, o que antes, por exemplo, na minha geração começava com 18, 19, 22, tem hoje jovem que com 16 anos já está pensando na independência, já está tentando trazer uma forma de ganhar o seu próprio dinheiro, de levar melhorias para a família. E esse movimento ele tá acontecendo, né? E a gente tem vários exemplos disso hoje na internet, né? Sim, sim. TikTokers, influencers. Jovens tendo milionários. Jovens milionários, realmente ficando milionários. Eu tenho até um caso de um cliente meu que aconteceu isso. Ele com 19 anos, ele já tinha desenvolvido um projeto, um aplicativo no celular, vendeu para uma empresa em São Que Paulo e ele bacana! saiu daqui para cá muito Muito rápido, rápido. né? Então, quais são os desafios que a gente vê? Primeiramente, eu acho que é a comparação, porque essa galera, eles estão sempre. Eu tô aqui, eu tô fazendo o meu, mas tem alguém que tá fazendo melhor, fulano tá fazendo diferente. Ou eles estão se espelhando, Fer, em pessoas muito mais velhas. Eles Sim. pegam uma referência de uma pessoa ali que se tornou um bilionário e eles querem trilhar aquilo Um ali. exemplo, assim, uma Virgínia Fonseca, né? Eu Isso. quero brilhar tanto e ganhar tanto dinheiro quanto a Virgínia. Isso. E só que não, às vezes eles não entendem qual que é o caminho que eles precisam percorrer, qual que é o time deles, né? E o que essa outra pessoa já percorreu para chegar lá também. Até Então, por conta da imaturidade, por né? conta da Não tem imaturidade, noção até desse percurso. fisiológica.
É, a maturidade cerebral, né? Isso. E tudo mais. Isso. Então, eu vejo que a comparação é um dos principais desafios que a gente encontra hoje com esses jovens. A autocobrança excessiva, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. O imediatismo, Muito né? característico. O imediatismo e a grande dificuldade de lidar com as frustrações. Aí entram os psicólogos, né? Ó, Pra nadar de braçada, eu é diria, né, gente? isso. Desenvolver a inteligência A emocional. inteligência emocional. Por quê? O dinheiro, ele sempre vai ser uma consequência daquilo que eu consigo ser comigo. Então, falar de autoconhecimento financeiro, uma educação financeira, é ótimo na teoria, mas e na prática? É verdade. E na prática, eu preciso saber fazer a minha gestão emocional, entender qual que é o tempo que eu tô, para minha idade, o que que é que realmente é exigido para que eu faça, para que eu consiga prosperar, para que eu consiga levantar uma grana. E às vezes eu vejo que eles estão se colocando muito além do que deveria. E isso vai criando uma desconexão com o agora. Muito além do que estão prontos, né? Isso. Emocionalmente, Emocionalmente, fisiologicamente também, fisiologicamente. porque às vezes o corpo ele ainda está se desenvolvendo e a mente pode até estar mais desenvolvida, né? O lado psíquico está mais à frente, mas e meu corpo? O que que o meu corpo me conta? Eu tô dando conta disso que está vindo para mim, Uhum. sabe? Muito interessante eu pensar nisso. eu tô dando conta do que às vezes eu tô exigindo fazer agora de mim mesmo nesse momento. Então, são reflexões que eu gosto muito de elaborar. Mas em contrapartida, né, nós temos muitas coisas positivas também para poder trazer, porque eu nunca ouvi de educação financeira na minha Eu infância. também não, nós não tivemos isso, né? Isso, nós não tivemos. Eu tenho uma cliente que ela tem 13 anos de idade. Ela dá aula de educação financeira. Que lindo! Que Ela é lindo isso. maravilhosa. Mas isso foi implantado em casa. Os pais entregam isso para ela. Desde cedo ela Desde aprendeu. E aí isso cedo. já faz parte de quem ela é. E já faz parte de quem ela é. Uma criança, um pré-adolescente, né? Na verdade, porque eu sempre falo que eu vou ver eles como as minhas crianças. Mas é uma pré-adolescente ali que é muito mais consciente do que eu era na idade dela. Que Né? importante isso. Então, eu vejo que falar, trazer isso de uma forma palpável para que eles vão entendendo o que é o dinheiro, o que é pegar com o dinheiro, o que é movimentar isso. E também o tanto que eles, vou falar mais uma vez, o tanto que eles arriscam e acreditam nos seus sonhos. Eu vejo assim Isso que é bom demais. isso traz uma riqueza muito grande. Os pais assustam, né? As organizações assustam Sim, também. quando chega um jovenzinho desse, né, pro Muito. mercado. Feira, eu tinha um cliente que ele falou para mim assim, com 30 anos eu preciso estar milionário. E eu atendia ele devia ter uns 21, 22. Eu falei, então, o que que você vai fazer para poder construir isso? Ele falou, eu vou trabalhar. E ele tá fazendo a riqueza dele. Que lindo! Ele conseguiu atingir a meta no prazo que ele marcou ali antes dos Ainda 30? não, mas está caminhando. Tá quase. Sabe? Tá caminhando através do trabalho dele, tá sempre buscando melhorar, tá sempre buscando estar antenado no mercado de trabalho. E acreditar em si mesmo, né? Como isso faz toda a diferença. Faz demais, Fer, faz Muita demais. diferença. E é uma dificuldade que a gente enfrenta, É, né? exatamente. Então Mas é como isso. é importante, né, gente, a gente falar sobre isso, porque o dinheiro, lidar com o dinheiro, é um processo que a gente faz a vida inteira. É. Né? Todos os dias, em todas as relações, tudo é atravessado pelo dinheiro, né? Então a questão não é apenas saber fazer uma planilha, saber anotar o que você ganha, o que você gasta, né? Entradas e saídas, mas sobretudo também essa gestão emocional, da forma como as emoções permeiam o lidar com o dinheiro, né? E aí, como é importante, porque eles têm os sonhos, eles têm a capacidade de produzir e precisam de respaldo para lidar com isso. Eu falo assim, Fer, que se o dinheiro fosse só matemática, não tinha ninguém endividado. É verdade. Falou uma coisa muito importante. Então, a gente precisa aprender a lidar com a gente, com o que nós pensamos, com o que nós sentimos, entender as nossas crenças. E se quanto antes a gente começa esse movimento na nossa adolescência, a gente já vai estar muito à frente.
Eu falo que é tão importante a gente, assim, cuidar disso lá na base, né, Na Ianca? base, na Para que não raiz. se tornem adultos quebrados, quebrados não só financeiramente, É, mas quebrados emocionalmente, fragilizados, esgotados de já terem tentado e não dado certo. é, Então, cuidar da base, né, regar a sementinha, é sensacional, isso é muito mesmo. importante. Então, a questão financeira, ela nunca vai ser só sobre o livro que eu leio, o podcast que eu escuto, o que eu aprendo com alguém, mas é muito mais sobre o que eu faço com isso, o que eu faço do meu emocional e que interfere diretamente na nossa relação com o dinheiro. Isso é muito bom. E assim, uma coisa que eu tenho observado nessa geração, Ianca, é que eu estou há muitos anos atendendo jovens, adolescentes, e antigamente eles vinham arrastados, né, menina? Você Uhum. sabe, né? Pai e mãe laçava assim para trazer para Ai, terapia. E hoje, muitas e muitas vezes, um pai faz contato. Primeiro que muitas vezes é o próprio adolescente que já entra em contato, é, sabe? Que já manda, que já quer marcar e tudo mais. Eu já acho sensacional. Mas muitas vezes, quando os pais ainda que procuram, os pais me falam, é uma das perguntas clássicas, né, que eu faço. Por que que você está procurando atendimento? Quem é que quis esse atendimento? Ele quis ou uhum, ela quis, né? uhum, Então, é uma turminha que está preocupada em cuidar da saúde mental, inclusive através da terapia. exatamente. Eles estão buscando. Então, essa questão do propósito, do bem-estar, desse equilíbrio emocional, eles já sabem que isso faz parte do pacote Exato. e eles fazem. E É. acho tão bonitinho que eles fazem assim. Eles falam assim: eu faço psicóloga. É mesmo. É, Hoje eu eu tenho acho muito psicóloga. fofo. É, e daí eles falam com os amigos, falam É, assim: você não faz psicóloga, não? é, Porque a gente faz, você faz terapia, né? Ele é. fala, você não faz psicóloga, não? Eu adoro também quando na sessão, às vezes tá falando de algum ciclo de amizade e tudo, aí eles falam: "Nossa, meu amigo ciclano, ele precisava vir aqui. Ele precisava fazer psicóloga". É, eles falam isso. E eles indicam, viu, Ianca? Indica. Indicam muito. É, Nó, Fernanda, eu vou falar com a minha amiga, ela precisa vir aqui também. Eu vou é, passar seu número. Posso? Eles têm esse cuidado com o outro também. Mas é uma coisa que me dá uma alegria, sabe? De ver que, como nós, né, eu fui ter contato com a psicoterapia quando eu fui estudar psicologia. Eu não é, sabia disso antes. Não é. sabia que existia, né, uma técnica, uma ciência, um recurso que pudesse nos ajudar nessas Uhum. questões todas aí. Então, eu fui só descobrir depois e hoje eu faço super questão, né, que a minha filha faça terapia, que os meus sobrinhos, que os meus amigos, amigos da minha filha, né, os amigos dela, quando eu tenho oportunidade e a gente conversa, eu sempre sugiro, porque não precisa ter um grande problema para Não. iniciar, pelo contrário, né? O próprio fato do adolescer já é desafiante a tal modo que eu acho que é importante demais eles terem um espaço de escuta, né, de Acolhimento. acolhimento e como é importante. Então, é bom, né, que os jovens, que os adolescentes tenham uma psi para chamar de sua, É, né? e é uma manutenção de vida também. Eu trago isso assim com muito orgulho mesmo, porque eu comecei a fazer terapia dos 18 para os 19. E desde então eu nunca parei. Você já estudava psicologia nessa Não, eu época? fazia enfermagem. Olha, fez mudança de carreira. Fiz, Olha graças a Deus. só como que você também é um exemplo disso, né, Sim, Ianca? De que mudar tá é tudo possível, bem. é importante e tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu acho que no lugar, no espaço terapêutico, é o lugar de todas as possibilidades, sabe? Sim, Já aconteceu muito de muitos pais chegarem até mim, ai, a minha filha quer fazer tal curso, mas eu queria que ela fizesse direito. Convence ela a fazer direito. Não, não, não existe isso. não, a gente não tem esse lugar, né, na vida do jovem. É, E também eu vejo assim que a gente sai muito imaturo do ensino médio para poder já pensar no que eu vou querer fazer para a minha vida, sim, profissionalmente falando, né? Então eu sempre reforço muito isso, que o lugar, o espaço terapêutico, ele é um lugar de recalcular a rota quantas vezes for preciso. Eu fiz isso e mudou a minha história.
sabe? Eu fui até o 6º período de enfermagem. 6º período, você quase se formou? Enfermagem são Quase. 8. É. E aí só que eu comecei muito novinha também, né? Aham. E aí quando eu fui pro estágio, eu entendi que ali não era o meu lugar. Eu fiquei dentro de um centro cirúrgico. Então, eu cheguei com uma idealização e encontrei outra realidade. E até a coragem de bancar isso, né? Que Sim. todo mundo, como assim? Você tá quase formando? Termina É, esse primeiro. só que nesse momento a minha mãe ela foi muito importante. Que eu lembro que eu cheguei um dia que eu não aguentava colocar os pés no chão. Que eu tinha ficado andando, fazendo coisa o tempo todo, porque o estagiário ele faz muito também o trabalho técnico, né, para pegar a Sim, experiência. sim. E eu cheguei, eu não conseguia colocar os pés no chão, fiquei deitada. E aí eu comecei a chorar e a minha mãe perguntou o que que foi. Eu falei, mãe, eu acho que eu não vou dar conta. E ela falou assim, Ianca, muda. Se você acha que não vai dar conta, muda. Você está muito nova. Olha que importante que foi É, esse lugar, né, de te acolher e de te sim, apoiar. sim. E quando ela falou para mim, você está muito nova, você consegue fazer outro curso? Aquilo ali, no dia seguinte, eu já estava com a minha decisão tomada. E você já sabia que era psicologia ou ainda Não, não? ainda não, mas eu sabia que eu queria ser da área da saúde. E aí eu fui conhecer, fui aprofundar nos cursos que tinha na faculdade. Eu falei, acho que eu vou ser psicóloga, acho que eu vou ser boa nisso. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, esse lugar também que a gente precisa ter em casa, de que tá tudo bem se a gente precisar recalcular a rota, tá tudo bem se eu precisar mudar de ideia, ou se eu ainda não tiver algo formado do que eu quero fazer quando eu sair do ensino médio, isso é muito importante, porque tira um Verdade. pouco dessa autocobrança e das exigências que a família coloca também, né? Muito, as expectativas da família. É, Eu trabalho com orientação profissional, né? sim. Então eu lido muito com isso, com o jovem assim. Eu quero fazer letras e minha família acha que eu tenho que fazer direito e eu tenho que ser juiz, né? E como que É, é lidar com isso é, e como que é assim bancar isso, sustentar isso. Então, como o apoio da família é fundamental, é é. sensacional, né? Ô, Fer, eu não sei se você já reparou, mas quando chega essas demandas, geralmente a família vem com uma questão assim, tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro, Sim, né? muito. As profissões tradicionais, né? O Isso. direito, a engenharia e a medicina. Isso. Se eu quiser fazer, por exemplo, um curso de teatro, eu não vou ganhar dinheiro. Por quê? Né? É, Por quê? E aí é onde a gente sempre tem que reforçar, como psicólogas financeiras, né? Que nós sim, somos, que é o que eu faço, é quem eu sou que faz com que eu produza dinheiro. Não é o exatamente. lugar, é quem eu sou. Então, eu posso fazer o teatro e ser muito bem sucedida no teatro. Eu posso fazer qualquer outra coisa que talvez não seja uma profissão regulamentada, mas arriscar em alguma coisa da E internet ter muito e ter muito sucesso. sucesso, né? É, eu às vezes falo muito isso com eles. Eu vi recentemente uma entrevista de uma moça que ficou muito rica fazendo crochê. Porque ela Olha! conseguiu, monetizar de tal forma que ela abriu uma escola onde ela dá aula, ela ensina e os produtos dela são exportados para o mundo. Uhum. Então, esse dia que eu vi essa reportagem, ela estava falando de um único projeto que rendeu R$ 50.000. Acho que foi uma Nossa! bolsa que ela criou e tudo mais. Então, assim, você pode ser o que você quiser e produzir dinheiro sendo o que você quiser. Eu falo muito com eles que a escolha profissional ela tem que estar muito alinhada a quem você é. É, A sua escolha, ela tem que refletir quem você é, é, né? Que aí é sucesso, não é. tem como dar errado. É, e não quem as pessoas querem que eu seja. Porque Exatamente. senão aí gera uma desconexão muito grande do eu, né? E aí a gente nunca vai estar nesse lugar de Aí realização. vive no automático, É, aí vive para cumprir meta, para realizar o que esperam que você faça, mas e a sua satisfação, é, que é o que a gente nota que é uma característica muito intensa é, da geração Z. é, É o propósito. Eu não vou ficar em um lugar que não me faz feliz. E eles não exatamente. ficam. É, e eles estão priorizando muito isso no ambiente de trabalho, né? É Isso. um ambiente confortável, um ambiente que consegue ter interações de uma forma que não seja tóxica.
né? Exatamente. Isso é uma coisa que eles trazem muito. É, Um ambiente tóxico eu me recuso. isso. Eu não vou ficar, eu vou batalhar por um outro lugar. Uhum, Que reconheça o meu valor, que eu possa crescer, né? é. Então, assim, é muito importante que eles tenham essa coisa do propósito, que a gente aprenda isso com eles. Com certeza, colocar limites, entender É. qual que é o nosso lugar e tomar o nosso lugar na vida também. Então, a gente falou da questão do trabalho sendo um sacrifício, né? E aí eu acho, isso que é uma visão das gerações anteriores, e aí eu acho que tem muitas questões de crenças, né? Daquela tipo, o dinheiro não dá em árvore, né? É, E aí, se um jovem escuta isso o tempo todo, ele cresce num ambiente desse, em que prioriza isso, assim, você tem que fazer alguma coisa para você se sustentar, que vai dar dinheiro. Como associar isso a essa liberdade e a esse propósito que eles querem? Como conciliar essas visões, Ianca? Porque, assim, precisa produzir dinheiro para pagar as contas, precisa. para viver, não só sobreviver, né? É, Para ter, para desfrutar. é. O desfrute, eu acho que é uma coisa que eles têm muito clara. Eles Aham, querem, mas é um caminho para chegar até lá. é. Que trabalho que a gente faz com esses meninos que vêm cheios das crenças limitantes, como todos nós, né? E É, agora? é. Eu não vejo outro caminho a não ser conhecer a própria história. De onde, Autoconhecimento. autoconhecimento, de onde eu venho. Levar esse poder para esses jovens, que eu falo que é uma apropriação de poder, porque quando você vai conhecendo a sua história, você vai se apropriando daquilo e você Isso. vai tendo mais autonomia. Você vai se tornando cada vez mais protagonista. Isso. Então, e sair desse lugar de inconsciência de só repetir o que eu aprendi. Às vezes eu aprendi que o dinheiro ele não dá em árvore. E pode ser que quando eu entro no mercado de trabalho, que eu comece a me conectar com o dinheiro, a ter a minha independência, eu também vou levar essa crença adiante. Então a gente precisa trazer o autoconhecimento cada vez mais, apesar de que já é uma galerinha que já coloca isso muito em evidência, Muito. mas trazer esse lugar de tomar consciência da minha história, do lugar que eu venho para saber separar o que eu posso levar adiante e o que não vai caminhar comigo, sabe? E aí as terapeutas sistêmicas, né? Ah, Que não tem como somos fugir. de fazer um genograma financeiro, Sim. né? Eu faço muito com eles o genograma profissional. É muito Ah, legal essa ferramenta, sabe? Quem aham. é quem ali na família, aí a gente vê quem foi bem-sucedido, quem não foi, quem é feliz. Porque Sim, às vezes tem aquele tio que é milionário, mas mas não carregou a não carregou a felicidade. felicidade, É né? E não sabe incrível. desfrutar. Então é Uhum. uma ferramenta muito legal da Sim, gente fazer com eles também, quando eles sim. estão nesse processo aí de que para onde eu vou, qual a direção que eu vou seguir, né? É. É muito bacana. Os desenhos também é uma forma, Muito ricos. né? Muito rico. É onde o nosso inconsciente ele fala ali completamente com a gente, coisas que a gente nem imagina. Então, eu também gosto muito de trabalhar com o desenho, até mesmo para as sessões ficarem mais dinâmicas, mais Sim. descontraídas, trazer essa leveza, para a terapia não ser aquele diário. O diário do que aconteceu na minha semana, É, sabe? Olha, verdade. a minha semana foi, não, trazer um movimento diferente, um movimento mais íntimo, e isso torna o autoconhecimento mais rico mesmo. Com certeza. Que ótimo que está sendo esse papo com você, né? Ah, Acho que você está trazendo contribuições muito ricas, muito importantes aqui, sabe, Bianca? E assim, que vocês que estejam em casa, né, estejam conseguindo beber dessa fonte, né, da riqueza que é a gente ter essa querida Ianca aqui, trazendo informações tão preciosas, tão valiosas. Então, encaminhe depois esse podcast para alguém da sua família que tem uma adolescente, para um seu adolescente, né? Porque a gente aqui isso. está mostrando o lado positivo, o lado bom, porque eu acho que eles já lidam tanto com questões pejorativas, dessa crença de serem jovens com uma descrença dos adultos, né? Das pessoas acharem que não vão dar em nada, que não vão ter sucesso. E como é importante vocês verem que tem muita gente que acredita, né? É, Que acredita em vocês, que está do lado de vocês e que desenvolvendo projetos aí para poder ampliar isso, né? Fazer com que chegue em mais pessoas essa questão de acreditar no poder que é a juventude, na potência que é a juventude, na efervescência, né, que é lidar com vocês.
É. Então, manda aí para o seu adolescente assistir o nosso podcast. E assim, a gente falou da importância, né, da questão de falar do dinheiro, da saúde financeira. E por que a gente deve falar isso desde cedo com os adolescentes? O que você acha que impacta, que muda, que transforma quando eles já trazem isso Uhum. de casa, como foi esse exemplo que você Sim. citou, e isso vai interferir nas relações? É. Eh, eu acredito que é a autoconsciência. O primeiro ponto, então, é trazendo esse conhecimento da própria história. As primeiras pessoas que nos ensinam sobre dinheiro é os nossos pais. Sim, Não tem como ser diferente. Então, entender se essa saúde financeira, né, que é um termo assim que a gente gosta de usar, se esse termostato meu, ele está indo de uma forma construtiva, ele está indo de uma forma destrutiva, eu estou trazendo alguma repetição de que eu vi os meus pais fazerem, às vezes quando eu era ali menor, as crenças elas são instaladas em nós, né, dos 3 aos 7 anos de idade, as crenças sim. financeiras. Então, por isso que a gente precisa trazer esse trabalho da autoconsciência. De que forma que eu estou trazendo a minha saúde financeira? De que forma que isso chega nas minhas relações? Sabe? Sim, Principalmente familiares. E também nas relações como um interpessoais todo. como um todo, Uhum. né? Por quê? Porque nós vamos para o mercado de trabalho lidando também de uma forma mais positiva no ganho do dinheiro. Pode ser que em algum momento alguma pessoa tenha a crença de que não se pode ganhar dinheiro, que o rico é ruim, É verdade. que o dinheiro traz maldade, que o dinheiro corrompe as pessoas. Com quem eu aprendi isso? Na onde isso começou? Alguém me ensinou. Eu Alguém me tive uma ensinou. escola, né? E a nossa escola é na nossa família, é com os nossos pais. Entendi. Lembrando também que eu gosto muito de falar que nem sempre tem que ser algo falado, né, Fer? É a Sim, ação, é o é comportamento. o não dito, né? Isso, Aquilo que é velado. às vezes você nunca ouviu seu pai falar que o dinheiro corrompe as pessoas. Mas, às vezes, você viu ele ter comportamentos que Que você entendia comunicavam essa isso. comunicação, Uhum, né? Então, eu exatamente. acredito que é por isso que é tão importante a gente trazer a saúde financeira, falar dessa autonomia financeira com eles, para que eles se tornem adultos mais conscientes na relação de mercado, de trabalho e assim nas relações pessoais também. Isso é muito importante, É, que seja dessa forma, é, né? A gente fala muito de uma geração assim muito ansiosa. Existe até um livro, né, que foi best-seller, que é o Geração Ansiosa. é, E aí estamos falando dessas pessoas que parecem serem mais ansiosos e mais exaustos, até mesmo antes de entrar no mercado de trabalho. é. Por que será que isso acontece? Por que será que eles estão assim? Porque existem dados que comprovam, né, que temos sim muitos jovens ansiosos, inclusive com uso de medicação, né? Sim, começando muito cedo, Muito né? cedo, muito. Nós que atendemos aí a partir dos 12, né? Às vezes eu recebo essa demanda já de uma Uhum. adolescente com 12, 13 ali, no comecinho da adolescência, às vezes já sendo medicado para Sim, ansiedade. sim. E por que será que esses meninos estão tão ansiosos tão cedo? Para eles estão acontecendo tudo muito rápido. Né? Sim, Então, a gente vem desse lugar aí da tecnologia, que isso está ficando cada vez maior e mais rápido e tudo muito evoluindo muito. intenso, hiperconexão. Isso, estou conectados com várias pessoas ao mesmo tempo, muita informação chegando também. Então, automaticamente, esse lugar ali da ansiedade, ele também vai fazendo parte de toda essa rapidez com que as coisas vêm acontecendo para esses Sim, jovens, né? E às vezes até de perder o próprio tempo ali, o que eu estou fazendo, com quem que eu devo conversar agora. Às vezes eles estão vivendo num mundo também, que é o mundinho ali, a bolinha deles isoladas ali dentro do quarto. muitos. E às vezes não tem o tipo de expansão que precisa também, porque é super importante na adolescência o jovem ele ter relações, ele se conectar, ele desenvolver a comunicação dele. Relações ao vivo, né? Relações ao vivo, aqui, ó, no contato. E eu vejo que com toda essa rapidez com que as coisas estão vindo para nós, através da tecnologia, do acesso, isso às vezes vem como uma ansiedade, vem como esse lugar ali que muitas vezes se torna angustiante, muito rápido, muito acelerado para eles, sabe, Fer? Até para dar conta de acompanhar Para dar todas essas conta de mudanças, acompanhar. né? Num mercado que tem uma exigência muito alta, É, por exemplo, em relação à aparência,
né? Os padrões de beleza, As as comparações. comparações, e aí a questão do sucesso financeiro, né? Que é Isso. isso aí, de repente uma pessoa viraliza com um vídeo que fez. E aí É. ela ficou milionária, né? E muito Muito rápido, né? rápido, tudo De muito um dia para o depressa. outro. De um dia para o outro, eu fiquei Basta um conhecido no mundo viralizar. inteiro. E como Que que eu isso tudo lido com acontece. isso? E aí até a imaturidade emocional, Sim, né? com Pra certeza. lidar com isso. E vem muito a pressão, mas espera aí, o que eu tenho que ser agora? Eu tenho que ser um adulto? Eu tenho que continuar sendo um adolescente? Com o que eu tenho que O lidar? caldeirão tá fervendo dentro É, deles, né? Porque é isso. em ebulição tudo isso aí, essa chuva de hormônios, esse cérebro em construção, uma cobrança e uma pressão interna e externa gigantesca. É, Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, um boom de ansiedade. sim, é isso mesmo. E aí eles já chegam no mercado também, né? Já Cansados chega e ansiosos. cansados e ansiosos. E isso reflete na qualidade de vida em relação ao trabalho para eles. Então, por isso que a gente precisa moldar muito a visão desses jovens em relação a esse tempo, a como que as coisas vêm acontecendo, se está tudo muito rápido. Sabe? Colocar um freiozinho aqui e falar, calma. Vamos Respira. buscar, respira, né? Vamos buscar um ponto de equilíbrio aqui, vamos dar um sentido diferente nas coisas. Porque são, na maioria, comportamentos que são destrutivos para eles, né? De comparação, de se colocar em situações que tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, muitas relações virtuais e tudo. E isso no ambiente de trabalho se torna totalmente prejudicial. Exaustivo, né? Exaustivo. Cansativo. A gente até ouve falar muito em burnout precoce, porque eles ficam nessa de que tem que dar conta de tudo, né? E aí isso Nós não temos que nada. não temos que nada. Eu adoro isso. Você não tem que nada. Você não tem que nada. E entender o próprio limite. É igual a gente falou, eles se impõem, eles falam mais nãos, mas às vezes se perdem no próprio limite por conta também dessa autocobrança que acontece ali. Da rapidez, da agilidade, do Do imediatismo. imediatismo, que é o que mais permeia, né? Uhum. Então, aí quando a gente fala disso tudo, né, do que eles vivem, do acesso a essa chuva de informações, tudo muito rápido, eles chegam no mercado, já ansiosos, cansados, com seus propósitos, seus objetivos, mas também se deparam com um mercado que exige habilidades que não foram treinadas, até por conta da pouca idade, né? Que são as chamadas soft skills, as habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, de trabalho em equipe. E aí, eles chegam, isso ainda não foi preparado e acontece de estar lá nesse ambiente corporativo e ter que viver isso tudo. E aí, o que acontece? O que rola? Como que a gente faz quando recebe um jovem, a gente como, né, o gestor, o empregador ali, um jovem que não tem muito isso preparado? Esse gestor, ele tem que estar preparado para lidar com essa questão, porque os jovens, eles estão ingressando agora no mercado de trabalho e eles vão ficar aí. Então, o gestor, ele tem que estar nesse lugar de conseguir desenvolver esse jovem também. Não que seja totalmente só a responsabilidade da corporação, né, da organização ali, mas que ele entenda que cada vez mais vai ficar frequente esse tipo de dificuldade. Por quê? Os jovens estão ficando muito nesse lugar de não precisar desenvolver as relações aqui no tete-a-tete, no lado mais humanizado, tudo fica muito olho no superficial. olho, né? Não tá tendo muito espaço para cultivar isso. E nem sempre o gestor que está à frente, ele vai ser um gestor que vai estar entendendo essa geração agora. Pode ser uma pessoa da geração passada, que participou tudo do ao vivo, que tudo teve que ser feito de forma manual e tudo. E aí pode ser que dá as diferenças ali, né? Então, eu acho que os gestores, eles têm que estar preparados para poder trabalhar essa comunicação com esses jovens, desenvolver essas relações interpessoais e ir quebrando isso aos poucos, sabe? Trazendo um pouco mais de modernização também para essas empresas. Isso é muito legal. Eu tenho um paciente que ele trabalha com marketing e ele faz estágio numa empresa que a chefe dele tem 30 anos. Olha! Ela é a mais velha.
Então, são só pessoas jovens e ele me conta com tanta alegria, com tanta satisfação de estar inserido num ambiente que entende a língua dele. Sim. E aí eu achei muito legal que um dia ele chegou e falou assim: Fernanda, você não vai acreditar, lá tem uma geladeira lotada de coisa e a gente pode comer o que a gente quiser. Você É. acredita que inclusive tem Heineken lá? Eu falei, mas alguém toma durante o expediente? Não, você acredita que não? Só na sexta-feira. Na Ah, sexta-feira, tá. depois das 5, tá liberado. Mas a Olha, geladeira tá lotada, tem iogurte, tem suco, tem é refrigerante, uma e a gente pode pegar o que a gente liberdade. quiser. Então, assim, como eu fiquei feliz, sabe, dele estar nesse lugar, que sabe que, inclusive, isso, né, é uma coisa que dá um conforto, que dá um cuidado. É, a É um liberdade cuidado. a liberdade se tornou um dos valores dessa geração, né, É Fer? verdade. Então, quando a gente encontra no ambiente de trabalho um gestor, uma pessoa superior ali que entende também de alguma forma o meu momento, o que que eu estou tentando comunicar, que entende os meus valores, tudo corre muito bem. É verdade. Tudo flui bem melhor, Bem melhor, bem mais né? leve é o que eles estão buscando. É, isso é muito importante. Gente, estou tão feliz aqui com esse bate-papo, né? A vontade de Muito ficar aqui bom! o dia inteiro, a tarde inteira, batendo papo com a Ianca, que está trazendo informações tão ricas, tão valiosas. Mas daqui a pouquinho a gente já está encerrando, viu? Depois a gente marca outros, Isso, vamos né? marcar outros. E aí, querida, para a gente então encerrar, eu quero te perguntar, Ianca, que mensagem final assim você deixaria para os jovens, para os adolescentes, né, que estão nos assistindo, que vão assistir depois esse podcast, porque vocês que estão assistindo vão encaminhar para eles, né, Sim. para construir uma carreira, mas não só uma carreira no sentido de escolher uma profissão e estar nela, de ter uma vida saudável, financeira e emocionalmente. É, nossa, me vem tanta coisa ao mesmo É tempo, tantas até abas difícil aqui. falar uma coisa É, só. essa geração vai ser o nosso futuro, né? Então, quando eu penso em deixar uma mensagem, deixar um recado, acreditem em vocês, se cobrem menos, façam os seus sonhos se realizarem. Vocês podem tudo. E não esqueçam de cuidar da saúde mental de vocês, para que vocês tenham mais qualidade de vida, para que vocês consigam se impulsionar, ter mais expansão na vida como um todo, nas relações, no trabalho, na vida familiar, porque vocês vão ser o nosso futuro lá na frente e nós precisamos de vocês. É Ah, isso. que lindo, sabe? Eu acho que você disse tudo que eu diria também, mas eu acho que eu quero completar assim, queridos, não tenham pressa de acertar tudo de Ah, uma vez. Vão com calma, vão no ritmo de vocês, é, né? Cultivem o equilíbrio, né, entre cuidar das finanças, entre se aprimorar tecnicamente, mas sobretudo desfrutar também, né, de uma vida com prazer, com leveza e com propósito. É uma frase que a Cláudia Laminos, que foi uma convidada aqui do nosso podcast, disse que enche meu coração de alegria, é que quem anda com os jovens está cercado de futuros. ai, Isso é lindo, né? ai, assentou aqui, ó, no Assentou, né? coração. Chegou no coração. É. Então, é isso. Nós estamos com vocês. A gente não se larga, né? E a gente torce muito para isso, né? Vivam a vida de vocês com leveza. É. Os percalços que houverem, a gente está por aí. Contem Isso. conosco, né? Hashtag faça terapia. Hashtag faça terapia, que É. estamos por aí. Querida, mais uma vez, quero te agradecer por Ah, você ter se disponibilizado a esse bate-papo que foi incrível. E eu quero te presentear com um mimo que tem muito hum, significado para mim. Primeiro porque é o café da família Kerr. meu É o Deus. Kerr Café. E o café, ele tem um significado que eu acho que é o momento da pausa, é o momento de se reconectar, é o momento do encontro e da conexão. Então, que você saboreie essas Ai, meu xícarazinhas aqui de Deus. café Super com bem-vindo, muito que carinho, com honra. muita delicadeza e é muito do coração.
para você. Obrigada, Tá eu bom? recebo muito, que honra. Volte quando quiser, você já é sócia. Gente, eu tô muito chique, viu? Vou contar um negócio pra vocês. Você me pegou direitinho, Te né? peguei, né? Aqui, psicólogo que não vive tomando um cafezinho, eu Ah, desconheço, viu, é verdade. gente? É verdade, obrigada. De nada, Verdade, querida. Fer. Esse cantinho é seu também, Foi um tá? prazer estar aqui. Eu acho que esse projeto que você colocou no mundo, ele precisa cada vez mais crescer. Você tem uma luz que às vezes você nem tem consciência dessa luz que você entrega para nós, tá? Oh, Mas eu tô aqui para te lembrar todas as vezes que for preciso, porque você é muito iluminada. Muito obrigada, viu? Por tudo. sou eu que agradeço. Obrigada pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pela parceria na vida. É Fico isso. muito feliz de ter Estamos você aqui. juntas. Obrigada. E, pessoal, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado, né, em mais um episódio aqui do Descomplicando a Adolescência. É tudo feito com muito carinho, do nosso coração para o coração de vocês. Ficamos por aqui e até a próxima.